Açúcar, doutor em Direito Penal, tá? Na Espanha, professor de estágio doutoral na Universidade de Bolonha, na Alemanha, ganhador de alguns prêmios, professor que realmente o currículo fala por si só. Vou copiar o currículo aqui, colar no nosso chat para que os alunos conheçam um pouquinho da sua envergadura e saibam de verdade de quem está falando conosco. Professor, seja bem-vindo. O dia é seu, a gente está muito feliz em te ouvir. Tá? Fale, nosso grupo, um horário tranquilo, de uma hora e pouquinho, né? Porque é um horário corrido para todo mundo, então fica bem à vontade. E ao final, aí vamos abrir para os alunos e para os colegas para questionarem, conversarem, tentar aprofundar um pouquinho, extraindo um pouquinho mais do teu conhecimento. Tá? A palavra é sua, estamos à sua disposição. Muito obrigado, caríssimo Ricardo. Bom dia a todas e a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o honroso convite feito pelo meu caríssimo amigo e grande penalista, Vitor Minervino Quintieri. Vitor é, sem dúvida alguma, um dos grandes talentos, né, da nova geração do direito penal brasileiro. Eu classificaria como uma rising star, não é uma estrela em ascendência, não é, merecidamente, sem nenhum favor. Não é? Quero também agradecer aos demais coordenadores do grupo, o professor Ricardo Bastos, o Ian Ferrari, a Isabel Torres, a Emanuele Araújo e, last but not least, não é, a nossa querida professora Priscila Quintieri. Dizer também que é uma enorme honra, uma verdadeira honra, um prazer enorme estar com todos vocês aqui hoje. Bem, o tema que me foi proposto refere-se à relação entre direito penal, livre-arbítrio e neurociência. Uma questão que considero de superlativa importância, e vocês entenderão, pelo menos um pouco, o porquê dessa minha opinião. As reflexões que aqui farei, elas constituem uma versão simplificada, por assim dizer, mais palatável, de um artigo de minha autoria que será publicado em breve na revista alemã Zeitschrift für internationale Strafrechtsdogmatik, que é a revista para a ciência, para a dogmática internacional do direito penal. Pois bem, eu começo com a seguinte questão, que é uma questão básica, uma questão fundamental. Acaso as modernas pesquisas neurocientíficas sobre ação voluntária implicam efetivamente, como alguns sustentam, uma radical alteração da nossa compreensão acerca da responsabilidade penal? Essa é a questão básica. E para tentar oferecer uma adequada resposta a tal indagação, eu começo com um breve relato, talvez alguns de vocês conheçam, acerca de uma série de experimentos realizados a partir dos anos 80 pelo renomado fisiologista, cientista norte-americano Benjamin Libet, e que produziram um autêntico reflorescimento da vetusta controvérsia em torno do livre-arbítrio humano. Pois bem, deixando de lado aspectos excessivamente técnicos, os experimentos de Libet podem ser descritos nos seguintes termos. Vejam, um indivíduo é instruído a flexionar os dedos da mão, quando assim desejar, né? Requerendo-se também que ele reporte imediatamente o instante em que teria tomado essa decisão. Concomitantemente, monitora-se a atividade elétrica do seu cérebro por meio de eletroencefalografia. Pois bem, Libet observou que os neurônios do córtex motor suplementar, associados justamente ao movimento das mãos, disparavam aproximadamente, vejam, 350 milissegundos antes do indivíduo estar consciente de sua vontade de realizar tal ação. Assim, concluía Libet que as decisões tomadas por uma pessoa têm início no nível inconsciente e somente depois são conscientemente
percebidas por ela. De qualquer sorte, advertia o então professor da Universidade da Califórnia, restaria algum espaço para o livre-arbítrio humano, dada a possibilidade de que, na fase consciente do referido processo, o sujeito vete a efetiva realização da ação. É aquilo que Libet chamava de free want, o livre não querer, ou seja, nós não temos liberdade de querer, mas temos a possibilidade de vetar uma determinada ação. Então, free want, o livre não querer. Pois bem, a partir dos experimentos de Libet, renomados cientistas, numerosos cientistas, se ocuparam a fundo do problema do livre-arbítrio humano, podendo-se aqui destacar pelo menos 3 nomes, há outros grandes, mas vamos destacar aqui pelo menos 3 nomes. Wolfgang Prinz, Gerhard Roth e Wolf Singer. Esses são os principais nomes, né? Há outros também, mas vamos nos concentrar nesses nomes. E, em razão do tempo, vejamos aqui apenas a posição de Prinz e Gerhard Roth. Vejam, sustenta que, ao contrário do que nos indica a psicologia popular, a folk psychology, nossas ações não são causadas por eventos mentais que as precedem. Na verdade, diz Prinz, há evidências empíricas que indicam que a ação física e a sua percepção consciente surgem em 2 módulos independentes e que operam paralelamente, sendo que o primeiro precede o segundo. A percepção consciente que temos de nossas ações seria, assim, um fenômeno, uma espécie de epifenômeno, que acompanha com um certo delay, com um certo atraso, processos neurológicos inconscientes responsáveis por elas. Prinz costuma expressar suas conclusões com uma frase que se tornou emblemática, dizia ele, em alemão parece um jogo de palavras, né? Dizia Prinz, wir tun nicht, was wir wollen, sondern wir wollen, was wir tun. É dizer, não fazemos o que queremos, mas queremos o que fazemos. Pois bem, apesar de considerá-lo inexistente em termos biológicos, pelo menos biológicos, Prinz admite que o livre-arbítrio possui uma dimensão cultural. Na visão de Prinz, o livre-arbítrio seria uma instituição social. Pois bem, vejamos agora um pouco da posição de Gerhard Roth. Também Gerhard Roth sustenta que as nossas ações não são causadas por uma vontade consciente, mas sim por processos neurológicos inconscientes. A sensação que temos de controle de nossas ações seria, assim, uma espécie de experiência subjetiva, sem qualquer eficácia causal, que somente surge depois que áreas do cérebro inacessíveis à consciência foram ativadas. Muito bem. Vejam, tais considerações conduzem-nos, naturalmente, a 2 indagações fundamentais. A primeira delas seria a seguinte: estaríamos diante de uma nova revolução científica capaz de alterar profundamente a visão que temos de nós mesmos? E, como questão logicamente relacionada a esta, implicaria essa nascente imagem do ser humano, supondo-se que ela seja verdadeira, uma significativa transformação das mais variadas áreas do saber, a exemplo do direito, e especificamente do nosso caso, do direito penal? Evidentemente, aqui somente nos cabe abordar as possíveis consequências ou não dos avanços da neurociência para o direito penal. Mas vejam que, antes de tomarmos qualquer posição a esse respeito, eu gostaria de expor aqui as principais manifestações produzidas, pelo menos algumas manifestações produzidas, pelo menos as principais produzidas em nossa disciplina em torno do tema. Elas podem ser classificadas, vejam, fundamentalmente em 3 grandes grupos. Um primeiro grupo de autores
por assim dizer, revisionistas, né, que propugnam por um novo neurodireito penal. Essa expressão é muito utilizada, né, pelos alemães. Os alemães falam em Neurorecht, né, o Neuro Strafrecht, né, o novo neurodireito penal. Né? Então, essas visões são visões que estão propondo uma revisão ampla das principais características e dos principais fundamentos do direito penal. Esse é um primeiro grupo. Nós temos um segundo grupo de autores críticos que buscam traçar um paralelo entre essa nova corrente e um passado, digamos, pouco glorioso da nossa disciplina, não é? Algumas conexões entre essa corrente e concepções lombrosianas, por exemplo. E, finalmente, um terceiro grupo de autores céticos que pretendem demonstrar que as novas descobertas da neurociência não trazem, de fato, não trazem maiores consequências para a nossa concepção de responsabilidade penal. Vejamos cada um desses grupos. Vamos começar pelos entusiastas da simbiose entre neurociência e direito penal, a exemplo da professora, uma professora alemã, Grisha Merkel. Merkel assume como corretos os resultados das mais recentes pesquisas neurocientíficas, notadamente a noção de que o livre-arbítrio humano seria uma ilusão. Entretanto, a professora Merkel busca demonstrar que, mesmo que se prescinda da noção de livre-arbítrio, é possível justificar a responsabilidade penal. De acordo com a professora Merkel, a imposição da pena teria por fundamento a necessidade de proteção do ordenamento jurídico, portanto, estamos falando aí de prevenção geral positiva. De qualquer sorte, pondera a professora Merkel, na execução da pena deve-se dar ênfase às possibilidades de tratamento e reabilitação do delinquente, hoje proporcionadas pela neurociência e pela psicologia. Portanto, estamos falando aí de prevenção especial positiva. Pois bem, certamente, o número de penalistas que se deixaram seduzir por esse canto da sereia, né, por assim dizer, para utilizar uma expressão de Hasselberg, pelo discurso neurocientífico, é bastante inferior ao daqueles que o examinaram com cautela, com a devida cautela e com o devido espírito crítico. Klaus Lüdersen, por exemplo, saudoso professor já falecido, né, saudoso professor da Universidade de Frankfurt, por exemplo, comparava as teses de Roth e Singer com algumas ideias defendidas no passado pelo médico legista italiano Cesare Lombroso. Né? Da mesma forma, ou pelo menos em sentido parecido, a professora Amanda Pustelnik, professora da Universidade de Maryland, aponta com extrema preocupação os paralelismos existentes entre esse novo neurodireito penal e antigas correntes criminológicas, como a frenologia, a antropologia criminal lombrosiana, já citada, e a psiquiatria forense de abordagem cirúrgica, conhecida, como vocês sabem, por suas técnicas de lobotomia e implante de eletrodos. Pois bem, também Winfried Hassemer, professor também por todos conhecido, não é? Já falecido, saudoso professor da Universidade de Frankfurt, também Hassemer declarou que o atual discurso neurocientífico, em termos de conteúdo, estratégia e inclusive retórica, aproxima-se perigosamente, dizia Hassemer, das teses outrora defendidas pelos, para utilizar uma expressão do próprio Hassemer, agrimensores de seres humanos como Lombroso e Ferri. Hassemer acusava neurocientistas como Roth de incorrerem naquilo que Gilbert Ryle chamava de erro categorial, justamente ao transladarem o resultado de suas pesquisas para a esfera jurídico-penal.
Esse erro categorial, afirmava Hassmer, deriva da vulneração de um princípio da teoria do conhecimento e da ciência que, segundo ele, consistia no seguinte, veja, dizia Hassmer, toda ciência somente enxerga aquilo que os seus instrumentos lhe permitem acesso, lhe permitem ter acesso, e somente encontra uma resposta ali onde seu instrumentário lhe permite uma pergunta que corresponda à resposta no plano categorial. Portanto, se uma ciência atua fora do âmbito que lhe resulta acessível, ela confunde as coisas e as categorias, criando um verdadeiro caos. Vejam que a negação da responsabilidade do ser humano, como adverte o próprio Winfried Hassemer, implica não somente, isso é importante que se diga, a eliminação de um conceito fundamental do nosso ordenamento jurídico, como também da nossa própria realidade social, e esse é um aspecto que deve ser destacado. Muito bem. Finalmente, no grupo de céticos figuram nomes, conhecidos nomes como Klaus Günther, o professor Günther Jacobs, Stephen Morse, professor norte-americano, Klaus Oxin e Luiz Greco. Vejamos aqui apenas, em razão do tempo, né, temos apenas uma hora, a posição de Klaus Oxin e Luiz Greco a respeito do tema. Roxin e Greco sustentam que, pelo menos agora, na quinta edição, não é, houve uma reformulação da compreensão, mas vocês sabem que a quinta edição foi atualizada por Luiz Greco na quinta edição de Klaus Oxin, então houve uma reformulação da concepção de Klaus Oxin acerca do tema. Mas Klaus Oxin e Luiz Greco sustentam que a verdadeira dificuldade do problema do livre-arbítrio humano não se situa, na verdade, no plano metodológico ou mesmo no terreno empírico probatório, mas sim, dizem eles, já na dimensão lógico-conceitual. Para Roxin e Greco, o busilis da questão já se encontra na própria definição do que seria livre-arbítrio humano. A solução estaria, então, dizem Roxin e Greco, em entender que a culpabilidade não se apoia nesse inescrutável conceito, mas sim num dado que consideram empiricamente demonstrável, qual seja a capacidade que cada um de nós possui, em princípio, de nos comportar em conformidade com as normas. Roxin e Greco deixam claro que a culpabilidade aparece em seu sistema como uma espécie de fenômeno empírico normativo. É dizer, uma vez que se comprove, através dos métodos da psicologia e da psiquiatria, que a capacidade de controle do sujeito está intacta, que a sua capacidade de controle está intacta e, consequentemente, que ele é suscetível a aquilo que chama a tradução para o português é difícil, mas que ele é suscetível à chamada da norma, ele é tratado como livre, ele é tratado como se fosse livre. Vejam que essa suposição de liberdade, ela consistiria numa espécie de assertiva normativa ou regra social de jogo que se mantém em posição de independência ou pelo menos neutralidade frente a qualquer pesquisa no âmbito das ciências naturais e que, ademais, cumpre um papel fundamental de contenção dos excessos do poder punitivo. Muito bem. Realizado este breve panorama pelas distintas manifestações que ocorreram em nossa disciplina em torno do tema, é chegado o momento de oferecer uma resposta a tal questão. Eu já havia oferecido anteriormente uma resposta, mas que considero hoje insatisfatória. Né? Então, a posição que mantenho hoje é essa que trabalharei agora com todos vocês. Começo com algumas reflexões do notável filósofo norte-americano, Sellers. Né? Deve-se a Sellers
a afirmação segundo a qual a principal fonte, vejam, a principal fonte dos problemas filosóficos do nosso tempo encontra-se no conflito entre aquilo que Sellars chamava de uma imagem manifesta e uma imagem científica do mundo. Vejam, a imagem manifesta, assinalava Sellars, corresponde ao mundo como ele aparece para nós em nosso cotidiano, repleto de objetos sólidos, cores, sabores e até mesmo contratos. Já a imagem científica do mundo, vejam, como a própria expressão indica, diz respeito ao modo pelo qual a ciência o apresenta. Portanto, composto por células, moléculas, átomos, elétrons e quarks. Vejam que o célebre físico inglês Arthur Eddington costumava falar, expressando bem, né, o conflito que acabamos de mencionar, da imagem de duas mesas. Imaginem duas mesas. Né? Uma que utilizamos diariamente e que nos parece, não é, perfeitamente sólida, e outra que, sob a perspectiva microscópica ou até nanoscópica, é composta por átomos que se encontram separados uns dos outros por verdadeiros espaços vazios. Se observarmos bem, se observarmos com cuidado, é exatamente essa tensão entre a ontologia científica e aquela apresentada pelo senso comum que se encontra no âmago do problema do livre-arbítrio humano. Vejam, de fato, se, por um lado, a moderna neurociência sustenta a inexistência do livre-arbítrio humano, por outro, fato é que experimentamos em nosso cotidiano, não é, uma real sensação de liberdade. Não nos vemos e não vemos os demais como objetos causantes, mas sim como seres dotados de liberdade e dignidade. Portanto, diante desse quadro, o que fazer? O que fazer? Bem, em primeiro lugar, devo assinalar, isso é muito importante, não é? Que constituiria um gravíssimo e imperdoável equívoco simplesmente ignorar o resultado das modernas pesquisas neurocientíficas sobre o livre-arbítrio humano, aliás, como fazem alguns penalistas, não é? Afinal de contas, uma imagem naturalista do universo é-nos praticamente imposta pelo inegável êxito de ciências como a física, a química e a biologia. Mesmo uma ciência fundamentalmente normativa, ou uma ciência fundamentalmente normativista, como é o caso do direito penal, não pode de forma alguma escapar de compromissos minimamente naturalistas, se é que pretende ter alguma eficácia sobre a realidade. Não é? Portanto, a ciência do direito penal deve sim estar atenta ao que dizem os neurocientistas. Há sim fortes evidências empíricas no sentido de que o livre-arbítrio humano não existe, no sentido de que o livre-arbítrio humano não passa de uma ilusão, e isso, evidentemente, não pode ser ignorado, nem mesmo pela ciência do direito penal. Não cabe à ciência do direito penal criar um mundo de fantasias ou um mundo à parte. Isso deve ser levado a sério se é que queremos uma ciência penal eficaz. A partir dessa constatação, duas possibilidades básicas surgem. A primeira delas consistiria em rejeitar qualquer tipo de responsabilidade criminal. Seria a primeira possibilidade. Rejeitar radicalmente qualquer tipo de responsabilidade criminal. A lógica aí subjacente, vejam, seria a seguinte: se o determinismo é verdadeiro, então todo comportamento humano, assim como o comportamento de todas as coisas que existem no universo, encontra-se
causalmente determinado por condições antecedentes, de acordo com leis naturais, de acordo com leis da natureza. Mas como não somos responsáveis, evidentemente, por condições que antecederam nosso comportamento e nem mesmo pelas leis naturais que o regem, então não poderíamos ser responsabilizados por nossos comportamentos. Essa seria a lógica aí subjacente. Essa opção, que poderia ser classificada como neuroabolicionista, alguns autores utilizam esse termo, neuroabolicionismo, enfrentaria pelo menos dois desafios de superlativa magnitude. Vejam, por um lado, mesmo diante da demonstração neurocientífica da inexistência do livre-arbítrio humano, dificilmente renunciaríamos às nossas atitudes reativas perante um injusto penal. Não é? Por outro lado, se por hipótese lográssemos renunciar a tais atitudes, as consequências daí resultantes, as consequências sociais daí resultantes, poderiam ser absolutamente insuportáveis. Muito bem. A segunda possibilidade básica, mais, digamos, realista, não é? E, portanto, menos utópica, que o neuroabolicionismo seria, mesmo diante da demonstração neurocientífica da inexistência do livre-arbítrio humano, manter a prática da responsabilização criminal. Seja por concebê-la como pura e simples necessidade de defesa social, portanto, livre de qualquer sentido de censura, não é? Seja por entender que ela se apoia em outra noção, a exemplo da ideia de autonomia ou capacidade de autocontrole. Em relação à primeira possibilidade, a lógica subjacente seria aquela descrita com precisão pelo filósofo holandês, professor Dirk Perboom. Perboom diz o seguinte: se o livre-arbítrio não existe, então nenhum criminoso, vejam coisa interessante, pode ser responsabilizado no sentido de censurado por suas ações. Muitos portadores de doenças graves transmissíveis não são responsáveis por as terem contraído, mas ainda assim, geralmente concordamos que é permitido mantê-los em quarentena. E a justificativa para fazê-lo é a prevenção de danos a terceiros. Por razões semelhantes, diz Dirk Perboom, mesmo que um criminoso não possa ser responsabilizado, insista-se, no sentido de censurado por suas razões, poderia ser tão legítimo contê-lo quanto colocar em quarentena o portador não responsável de uma doença grave transmissível. Essa seria a lógica aí subjacente e essa seria a linha adotada por aqueles autores já mencionados que propugnam por um novo neurodireito penal. Como vimos, esse novo direito penal estaria comprometido, não é, com o abandono das noções de culpabilidade enquanto censura e pena, para então converter-se numa espécie de direito médico-sanitário ou direito de medidas cujo objetivo consistiria em estabelecer as condições sob as quais seria legítimo impor aos delinquentes medidas de reabilitação. Entretanto, essa não parece ser uma alternativa aceitável, dadas as nefastas consequências que daí certamente adviriam para os direitos fundamentais do cidadão. De fato, ao contrário do que alguns poderiam imaginar, substituir o direito penal por um direito de medidas não produziria soluções mais humanitárias. A história do direito penal assim o demonstra inequivocamente, como veremos na sequência. Pois bem,
No que diz respeito à segunda possibilidade, a estratégia consistiria em fundar o conceito de culpabilidade ou de responsabilidade sobre outra base que não a tradicional concepção de livre-arbítrio humano, a exemplo da noção de autonomia ou capacidade de autocontrole. Daniel Dennett, filósofo norte-americano Daniel Dennett, recentemente falecido, era um dos mais importantes representantes dessa linha. A engenhosa tese desenvolvida por Dennett parte de uma crítica a um conhecido argumento desenvolvido pelo filósofo inglês Galen Strawson contra a existência de livre-arbítrio absoluto e responsabilidade moral. O argumento de Strawson estrutura-se da seguinte forma. Vejam. Diz Strawson, 1. Fazemos o que fazemos em qualquer situação graças à maneira como somos. 2. Assim, para sermos moralmente responsáveis em última instância pelo que fazemos, teríamos que ser responsáveis pela maneira como somos. Cada um de nós teria que ser, para utilizar uma expressão em latim, causa sui. 3. Entretanto, uma vez que nossos genes, nossa cultura, nossa educação e outras circunstâncias formativas contribuem para que tenhamos certas disposições e determinados traços caracterológicos que fazem de cada um de nós quem realmente somos, e uma vez que não temos controle sobre eles, ser quem somos é, em grande medida, uma questão de sorte, diz Strawson. 4. Logo, não somos responsáveis, em última instância, pelo que fazemos. Pois bem, Dennett entende que a responsabilidade moral não requer responsabilidade em última instância. De acordo com Dennett, podemos ser responsáveis por nossas ações, ainda que não sejamos responsáveis em última instância por elas. Dennett admite que ser quem somos é, em grande medida, uma questão de sorte, porquanto não controlamos os fatores e as circunstâncias que, de fato, contribuem para a nossa formação. Entretanto, observa Dennett, conforme vamos amadurecendo, vamos aprendendo a controlar as nossas ações. E uma vez que tenhamos controle sobre nossas ações, diz Dennett, podemos ser, pelo menos em parte, responsabilizados, aí sim, no sentido de censurados por elas. Muito bem. Embora Dennett reconheça que em todo esse processo, para utilizar a própria expressão de Dennett, a great deal of luck is involved, ou seja, há muita sorte envolvida em todo esse processo, seria preciso ir além para afirmar realisticamente que, no final das contas, digo eu, luck swallows everything, ou seja, a sorte absorve, a sorte engole absolutamente tudo, realisticamente falando. De fato, se pensarmos bem, a sorte parece permear cada aspecto da nossa existência, de forma que dificilmente haveria algum espaço para a ideia de autonomia ou capacidade de autocontrole. Muito bem. Dada diria eu, inviabilidade das respostas anteriormente apresentadas, mais uma vez surge a pergunta: o que fazer? O que fazer? Bem, aqui eu gostaria de defender uma variante jurídico-penal, por assim dizer, de uma posição que, no âmbito filosófico, tornou-se conhecida como ilusionismo. O ilusionismo consiste numa corrente que, embora admita o caráter ilusório do livre-arbítrio humano, entende que essa é uma ficção que desempenha um papel altamente positivo na sociedade, de forma que teríamos razões morais
para preservá-la. Portanto, o livre-arbítrio seria uma espécie de ilusão funcional. Ilusão funcional. Como observa um dos mais significativos representantes dessa corrente, o filósofo Saul Smilansky, a perspectiva radicalmente determinista pode ser extremamente prejudicial para a visão que temos de nós mesmos, para o nosso senso de realização, valor e autorrespeito. Isso porque, embora sejamos seres determinados, o fato é que queremos ser membros de uma comunidade de responsabilidade onde nossas escolhas definirão a resposta moral que receberemos, seja no sentido do reconhecimento do mérito de nossas boas ações, seja no sentido da censura por aquelas consideradas más. Assim, manter a comunidade de responsabilidade é condição fundamental para a preservação da dignidade da pessoa humana. E vejam que há evidências a esse respeito, há evidências empíricas a esse respeito. De fato, há alguns anos tornaram-se públicos alguns trechos de aterradores e-mails enviados ao filósofo Galen Strawson, como vimos há pouco, um notório defensor da inexistência do livre-arbítrio humano, em que alguns dos seus leitores, vejam que loucura, alguns dos seus leitores o responsabilizavam pela destruição de suas vidas. De acordo com o Galen Strawson, essa virulenta reação deve-se a uma espécie de catástrofe existencial experimentada por alguns indivíduos que, ao se depararem com a concepção de que o livre-arbítrio humano não existe, não é, sofrem um verdadeiro choque. Portanto, seria uma catástrofe existencial. Por isso mesmo, ultimamente, alguns filósofos têm advertido a respeito dos perigos da disseminação de tal ideia, da disseminação de que a noção de livre-arbítrio humano não existe. Um deles é justamente Daniel Dennett, há pouco citado, que tem conclamado neurocientistas, psicólogos e seus próprios colegas, e inclusive juristas, a parar de dizer às pessoas que elas não possuem livre arbítrio. Mas vejam que não são somente razões sociais que recomendam a preservação da noção do livre-arbítrio humano, mesmo que estejamos a falar aí de uma ilusão. Parecem existir também razões jurídico-penais para fazê-lo, para que mantenhamos a noção de livre-arbítrio. De fato, a seguir, pretendo sugerir que a ficção da liberdade parece ser de fundamental importância, não somente para a eficácia preventiva do sistema penal, como também para a proteção do autor de um delito. Se não, vejam, em 2008, dois psicólogos, Kathleen Foss e Jonathan Schuller, conduziram um interessantíssimo experimento em que demonstram que a crença na inexistência do livre-arbítrio humano estimula ou pode estimular a prática de comportamentos socialmente danosos e, inclusive potencialmente criminosos. Um ano após a pesquisa de Foss e Schuller, três outros conceituados psicólogos, Baumeister, Mazicampo e Dewall, publicaram um estudo em que correlacionavam a descrença no livre-arbítrio humano com comportamentos egoístas e agressivos. Embora novas pesquisas sejam necessárias para alcançar conclusões de caráter geral e definitivas em torno do tema, o certo é que os resultados já apresentados parecem sugerir que a difusão de uma visão determinista do mundo estimula ou pode estimular comportamentos socialmente danosos e potencialmente criminosos. Assim, ao que tudo indica, existe uma correlação entre a crença no livre-arbítrio humano
e a prevenção de comportamentos potencialmente criminosos. Mas não é só, não é só. Ainda é importante observar que o livre-arbítrio humano é uma ficção favorável ao autor de um delito em razão dos seus efeitos in bonum partem. Trata-se de uma garantia sua contra os excessos do poder punitivo estatal que certamente ocorreriam caso estivéssemos trabalhando com o direito de medidas aplicável a sujeitos considerados perigosos. Recordem a trágica experiência de países como Estados Unidos, Suécia ou Noruega com as práticas ressocializadoras implementadas pela assim denominada ideologia do tratamento durante as décadas de 60 e 70. Não é? Vejamos aqui, brevemente, o caso norte-americano. Vamos começar pelo caso norte-americano. Vejam que em 1970, o sistema de justiça criminal americano tinha por base 3 pilares, a saber, 1. Criminosos padecem de algum tipo de enfermidade, algum tipo de doença, eles necessitam ser tratados e reabilitados. 2. Isso somente pode ser alcançado por meio de uma prática que individualize a sanção aplicável a cada qual de acordo com o seu perfil. Essa abordagem, como sabem, tornou-se conhecida como sentença indeterminada. Por sentença indeterminada, devemos compreender um conjunto de dispositivos concebidos para ajustar a sanção, especialmente a duração do confinamento, ao grau de periculosidade de cada delinquente e aquilo que se fazia necessário para reabilitá-lo. Dentro dessa sistemática, vejam, os juízes podiam estabelecer em suas sentenças marcos penais amplíssimos, por exemplo, de um dia de confinamento até prisão perpétua, vejam, ou mesmo de um dia de confinamento não inferior a 5 anos e não superior a 20, cabendo a um conselho administrativo denominado Parole Board, não é, a decisão subsequente acerca do exato momento em que a sanção se extinguiria, por estar o sujeito supostamente reabilitado e, portanto, apto para o retorno ao convívio social. Ressalte-se aqui que, dentro dessa sistemática, o grau de discricionariedade concedido ao juiz e à parole board era tamanho que não se lhes exigia sequer fundamentar as suas decisões. Vejam que perigo. Bem, os graves problemas daí decorrentes são conhecidos por todos, não é? A ampla discricionariedade concedida por esse sistema ao juiz e à parole board levou a decisões idiosincráticas, não é? Nas quais eram aplicadas com certa frequência, sanções longas e absolutamente desproporcionais que, ao fim e ao cabo, acabavam por não lograr a recuperação dos delinquentes, impingindo-lhes apenas excessivo sofrimento. Nessa época tornou-se célebre o trabalho do sociólogo americano Robert Martinson. Acho que alguns de vocês já ouviram falar em Robert Martinson, um trabalho publicado sobre o provocativo, diria eu, título What Works? Né? Uma pergunta, what works? Né? O que funciona? Né? Após uma cuidadosa análise, uma cuidadosa pesquisa empírica a respeito da questão, Martinson concluiria pelo fracasso das práticas ressocializadoras implementadas pela ideologia do tratamento, deixando claro que nenhuma delas funcionava. Nothing works, nada funciona, afirmaria então Robert Martinson em frase que se tornou verdadeiramente emblemática. E algo bastante similar
ocorreu à época nos países escandinavos, não é? Também lá a ideologia do tratamento mostrou-se bastante problemática, produzindo graves violações aos direitos e às garantias fundamentais do cidadão. Infelizmente, não posso entrar em maiores detalhes. Mas a experiência nos mostra os altíssimos custos para os direitos e as garantias fundamentais do cidadão, de sistemas que, prescindindo das noções de livre-arbítrio, culpabilidade e pena, passaram a trabalhar com os conceitos de periculosidade e medida de segurança. Aliás, não por acaso, o que se verificou nos anos seguintes em diversos países, como reação às graves injustiças cometidas pela ideologia do tratamento, foi justamente o renascimento de concepções retributivistas da pena, fundada nas noções de merecimento de pena e estrita proporcionalidade com o fato. Portanto, ao contrário do que se pensa, teses retributivas ou retributivistas nem sempre têm um caráter punitivista. Muitas vezes elas têm um aspecto liberal e de contenção do poder punitivo muito importante. Pois bem, uma possível objeção ao que acabamos de sustentar seria, de fato, a seguinte: dir-se-ia, na realidade, né, poder-se-ia afirmar, as graves injustiças verificadas nas décadas de 60 e 70 no sistema de justiça criminal norte-americano, não só norte-americano, mas de países também como Suécia ou Noruega, seriam o produto de uma conjuntura histórica que não necessariamente se repetiria no futuro. Em outras palavras, em tese, dir-se-ia, seria viável conciliar a ideologia do tratamento com respeito à dignidade da pessoa humana. Já teríamos, supostamente, aprendido com os erros do passado, de modo que agora estaríamos em condição de construir um sistema de justiça criminal mais humano. Muito bem. Essa linha de raciocínio, entretanto, não se sustenta. Não se sustenta. Em primeiro lugar, porque aquelas graves injustiças foram praticadas em realidades absolutamente díspares, veja, Estados Unidos e Escandinávia, de modo que isso já seria suficiente para enfraquecer o argumento de que se tratava de algo meramente conjuntural. Além disso, parece-nos que as graves injustiças verificadas em tais sistemas são uma inevitável consequência de se trabalhar com as noções de periculosidade e medida de segurança. Portanto, seria algo estrutural e não conjuntural. Seria algo verdadeiramente estrutural e não somente conjuntural. Explico-me melhor. Ao se abdicar da noção de ser humano como ser dotado de liberdade, produz-se uma espécie de reificação sua, de modo que já não mais seria possível distingui-lo dos demais objetos que existem no universo, como diz o grande filósofo alemão Marcus Gabriel. Em suma, sob tal perspectiva, seríamos uma coisa entre outras coisas. Ocorre que objetos não possuem dignidade, o que faz prevalecer em um tal sistema considerações de pura eficácia, com a consequente exclusão de elementos de justiça. Portanto, ao que parece, abdicar da noção de livre-arbítrio humano poderia produzir efeitos sociais e jurídico-penais verdadeiramente devastadores. Mesmo que ainda não haja um consenso nesse sentido, deve-se partir de tal pressuposto pelo princípio da precaução. Ainda que se trate de uma ilusão, a noção de livre-arbítrio humano deve ser mantida, porquanto parece desempenhar um papel
de fundamental importância para o sistema penal e para o autor de um delito. Trata-se, portanto, se me é permitida a expressão, de uma ilusão funcional. Pois bem, é certo, diriam alguns com razão, que uma ilusão funcional não é propriamente uma ilusão, não é? Afinal de contas, ter-se aí uma expressão que encerra uma contradictio in adjecto, o que torna o seu uso aceitável apenas como um façon de parler, como uma maneira de falar, não é? Vejam, se algo produz efeitos na realidade, é porque, em certo sentido, existe. Não é? Se algo tem produzido efeitos na realidade, esse algo não é algo inexistente, ele existe. Em certo sentido, ele existe. Por isso mesmo, embora o livre-arbítrio não pertença à ontologia científica, ele certamente encontra seu espaço na ontologia social e jurídico-penal. Uma analogia com aquilo que ocorre com as cores parece-me absolutamente adequada. Vejam, como vocês sabem, e de acordo com a física moderna, as cores seriam apenas uma ilusão, não é? Tratando-se, na verdade, de um espectro de radiação eletromagnética. Entretanto, vejam que essa visão estritamente científica do fenômeno, ela é obtusa, ela é absolutamente obtusa, pois ela ignora, por exemplo, que orientamos nossas ações com base nas cores. Afinal de contas, não é, paramos no sinal vermelho e seguimos viagem quando ele se torna verde. E o fazemos muito bem, pelo menos na maioria das vezes, de forma que seria abstruso, não é, pensar que todo esse extraordinário sistema de orientação tem por base uma mera ilusão. Portanto, assim como ocorre com as cores, a realidade, insisto nessa expressão, a realidade do livre-arbítrio também pode ser experimentada por sua notável capacidade de organização das nossas vidas. Em suma, não quero cansá-los mais, ao nos depararmos com o tema da existência do livre ou não, da existência ou não do livre-arbítrio humano, não nos resta outro caminho que não o de estarmos situados habilmente entre uma imagem manifesta e uma imagem científica do problema. Com efeito, por um lado, devemos sim levar a sério aquilo que dizem os neurocientistas, prestando-lhes, não é, assim, a merecida reverência. Devemos, portanto, admitir que, sob o ponto de vista neurológico, o livre-arbítrio humano não passa de uma ilusão. Entretanto, por outro lado, devemos ter a sensibilidade de perceber que essa é uma ilusão absolutamente necessária, essa é uma ilusão funcional para a sociedade e para a conformação de um sistema criminal eficaz e justo, razão pela qual não podemos dela abrir mão. Eu agradeço imensamente a atenção de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Pociúncula. Não só ouvimos aqui atentamente, como fizemos algumas anotações. Professor Ricardo, se não houver oposição, eu gostaria de fazer perguntas rápidas, assim, questões, né? Reflexões cuja fala do professor Pociúncula me gerou aqui. Na sequência, passo para os demais colegas aqui do grupo. Pode conduzir, professor, até pela especialidade da matéria, né? É com você. Maravilha. Professor Pociúncula, uma questão em que um ponto da sua fala abordou o neuroabolicionismo e a problemática, né, da ilusão do livre-arbítrio. Algo que eu pensei enquanto falava, até em virtude, né, da série de doutrinadores, da sua experiência na Alemanha, e aí o ponto de conexão que imediatamente instalou aqui na minha cabeça quando eu fui rememorando algumas questões relativas à teoria do crime. Será que não seria o momento, academicamente falando, porque de um lado nós temos que manter a segurança social. A gente não pode simplesmente dizer por aí, olha, o livre-arbítrio não existe, então ninguém poderia ser responsabilizado. Será que não seria uma
não teríamos que desenvolver barra tentar usar repertório teórico como, por exemplo, a teoria da actio libera in causa, só que vertida para essa questão do livre-arbítrio, para os alunos aqui, obviamente o professor Porciúncula sabe do que eu estou falando, mas para os alunos aqui, temos alunos da graduação, pessoas já na pós, né, enfim, pessoas de outras áreas. Então, a teoria da actio libera in causa seria o seguinte: você levar em consideração a capacidade da pessoa antes, por exemplo, da ingestão da bebida alcoólica. Então, fazendo um paralelo com neurociência, estabelecemos um patamar mínimo, um platô mínimo para fins de tentar responsabilizar as pessoas para que a gente não entre, né, na simples lógica de que, olha, temos aqui um livre-arbítrio, uma ilusão, né, e simplesmente não poderíamos responsabilizar. Não, acho que um dos caminhos seria a gente aportar esse material teórico nesse sentido. E aí, diante desse objetivo, que é assegurar talvez uma rigidez do sistema, algo que me chamou muita atenção e que talvez gere uma força dentro da função do direito penal, e eu me reporto ao funcionalismo, talvez Jacobs esteja ganhando terreno ao defender, né, que, olha, o direito penal, ao fim e ao cabo, vai servir para quê? Para proteger o sistema. E não só na questão do bem jurídico, até mesmo que a própria pessoa, né, vai ter essa sim, sem possibilidade de aferição do livre-arbítrio. Eu queria te ouvir Perfeito. sobre esses pontos, se faz sentido ou não, fique, por favor, à vontade, mas foram coisas aqui que me chamaram muita atenção na sua fala. Muito bom, Vitor. Muito obrigado pela excelente pergunta. E você tem toda a razão, na verdade. O professor Günther Jacobs, né? Vejam qual é a estratégia do professor Günther Jacobs, né? Jacobs, ele inverte os termos do problema, né? Tal qual, por exemplo, Kelsen, se vocês lerem Teoria Pura do Direito, o que que Kelsen dirá? Kelsen dirá o seguinte: eu não sou responsável porque eu sou livre, mas exatamente o contrário, eu sou livre porque sou responsável. Portanto, a liberdade seria uma construção a partir de expressões normativas da sociedade. Primeiro, eu considero quais são as condições de responsabilização. Uma vez que eu entenda que esse sujeito pode ser responsabilizado do ponto de vista social, ele é livre. Perceberam a diferença? Quer dizer, eu não sou. A liberdade não precede a responsabilidade, mas é exatamente o contrário. Não é? Uma vez que eu declare a responsabilidade de um determinado sujeito, eu devo considerá-lo como livre. Então, essa estratégia, evidentemente, essa estratégia só pode ser entendida, né, dentro de um contexto da teoria dos sistemas. Né? Jacobs, vocês sabem, o primeiro Jacobs, ele adota fortemente a teoria dos sistemas de Luhmann, embora o segundo Jacobs já passe a trabalhar, né, fortemente com Hegel. Mas toda essa construção teórica só pode ser entendida dentro da teoria dos sistemas dele. O que Jacobs diz fundamentalmente é que o direito teria autonomia. Não é? O direito, ele, assim como tal qual um subsistema social autônomo, ele rege-se por um código próprio. Portanto, qualquer informação da realidade deve ser filtrada pelo subsistema social direito. Portanto, o direito constrói uma realidade própria de acordo com o seu código. Não é que o direito ele não possa sofrer influência de outras realidades, né? Ele deve sofrer influência de outras realidades, mas ele construirá todas essas informações que advêm, né, de outras realidades a partir do seu próprio código. Né? Então, é uma construção, é um sistema autopoético, né? Não vou entrar aqui na teoria dos sistemas de Luhmann, mas toda essa concepção de livre-arbítrio tem por base a teoria dos sistemas de Luhmann e um pouco de Kelsen também. Eu considero. Não acho que essa seja uma resposta adequada. Eu não acho que o direito deve construir. Claro, a partir da teoria dos sistemas isso é perfeitamente admissível, mas sob outra perspectiva teórica, eu não acho que o direito deve construir uma realidade à parte. O direito deve realmente levar a sério aquilo que dizem os neurocientistas, e o fato é que há evidências empíricas no sentido de que o livre-arbítrio é uma ilusão, do ponto de vista neurológico. Nós não temos, não é, qualquer liberdade. A liberdade seria realmente um epifenômeno, sem qualquer consequência causal, né? Algo que ocorre somente depois, como nós vimos, que áreas inacessíveis
que áreas do cérebro inacessíveis à consciência já foram acionadas. Então, é uma completa ilusão. Há estudos que demonstram isso cabalmente. Claro, muitos dizem, olha, mas isso seria uma simplificação, né? É uma ação muito simples, né? Você, né, movimentar os dedos, né, das mãos, né? E se fosse escrever um livro, etc. Tudo bem, mas há outros estudos também que confirmam, né, que o livre-arbítrio, do ponto de vista neurológico, não existe. Então, levando-se a sério essa concepção, o que fazer? Né? O que fazer? A questão talvez seja, Vitor, como eu discuti recentemente com o professor Eduardo Demétrio Crespo, um querido amigo, que é um dos maiores especialistas no tema, a questão é perguntar qual é o sentido do livre-arbítrio no direito penal. Essa é a questão fundamental. Não é? Qual é o sentido? Para que nós precisamos do livre-arbítrio, né, no direito penal? Essa é a questão fundamental. Ou seja, orientar também o sistema às concepções da pena também e ver qual seria o sentido dentro das várias modalidades, né, de função da pena, qual o sentido de se manter ou não o livre-arbítrio humano. Ele possui uma função de garantia. É possível trabalhar com essa dualidade ou esse dualismo entre ilusão, não é, e eficácia funcional? Eu entendo que sim. Eu entendo que devemos levar a sério o que dizem os neurocientistas, mas devemos entender que não podemos abrir mão da noção do livre-arbítrio. Devemos estruturar o direito penal e tratar o indivíduo como se ele possuísse o livre-arbítrio. Por quê? Porque isso, do ponto de vista preventivo, é altamente importante. Né? A crença no livre-arbítrio parece prevenir determinados comportamentos criminosos ou potencialmente criminosos. E o segundo aspecto seria, um direito de medidas seria muito mais grave, né, em termos nós vimos as experiências, né, toda a experiência, não só norte-americana, como em outros países também, um direito fundado na periculosidade do cidadão é sempre algo que viola os direitos e as garantias fundamentais. Então, essa noção deve ser mantida. Eu acho até engraçado, antes de entrar na questão da Axio Libera em Causa, vocês sabem que há professores, né, que dizem assim, eu gostaria aqui de repetir a frase de von Liszt, eu não quero um direito penal melhor, eu quero algo melhor que o direito penal. Né? Eles dizem isso, e todos dizem que maravilha, não é? Então isso significa que von Liszt era abolicionista? Não, não. Esses professores que dizem isso não leram, não é? Não leram von Liszt, porque o que queria von Liszt? Né? E evidentemente não conhecem o pensamento de von Liszt, porque se conhecessem os outros aspectos, saberiam que essa afirmação, tal qual como interpretada por eles, constitui uma espécie de corpo estranho. Von Liszt queria justamente um direito de medidas. Era justamente um direito de medidas que von Liszt queria, com as consequências, com todas aquelas consequências, não é, que nós sabemos para as garantias e os direitos fundamentais do cidadão. Em relação à Axio Libera em Causa, eu não sei se... Veja, haveria o problema, você estaria deslocando o problema, não é? Porque, veja, embora você diria o seguinte, não, talvez ele no momento não seja livre, mas antes ele era livre, mas você só está deslocando o problema. Veja que antes também ele não era livre, não é? Então, é uma alternativa. É interessante, mas eu acho que apenas o problema não é resolvido nem dissolvido. Ele apenas você traz o problema para um momento anterior. Exatamente. Sim, mas antes ele era livre, não é? Porque, evidentemente, nós temos. Não é? Por isso que o filósofo Caruso, né, utiliza muito bem a expressão, diz luck swallows everything. A sorte engole absolutamente tudo, né? Cada aspecto da nossa existência. Veja que se nascemos em lares, em um lar amoroso ou em um lar, não é, que possui muitos conflitos, não é? Se nascemos em uma determinada situação privilegiada ou em uma situação de miséria ou pobreza, etc. Tudo isso, não é? Toda essa que seria luck, né?
talvez a melhor tradução não seja sorte, seria o acaso, né? O acaso parece permear cada aspecto da nossa existência, né? Então, dificilmente teríamos aí algum espaço para o livre-arbítrio ou mesmo para noções, não é? As noções vejam que noções como autonomia, não é? Elas nada mais são do que uma espécie de fraude de etiquetas, não é? Muitos autores dizem isso. O que você está chamando de autonomia, né, ou de capacidade de se orientar por uma determinada norma, né, como diz no caso de Roxin, né, essa é a posição de Roxin em grego, isso na verdade nada mais é do que livre-arbítrio. Se eu tenho a capacidade de me orientar por uma determinada norma, isso significa que eu tenho livre-arbítrio. Então, isso seria uma espécie de fraude de etiquetas, na minha visão. Obrigado, professor Porciúncula. Bem interessante as suas ponderações. Quanto a essa questão da arte libera, enquanto falava, eu estava pensando, realmente, a gente vai transportar o problema, mas talvez seja um ponto, No talvez, momento anterior. e talvez chegamos a um nível de conhecimento humano que a própria concepção do finalismo pode ser desafiada. Desafiada, o próprio intercrimes, enfim, outras coisas, mas seria um bate-papo para, sei lá, pelo menos uma semana aí contínua, Com né, de certeza. debates. Ou Passo a mais. palavra para os demais membros, caso queiram, né, fazer uma pergunta, por favor, fiquem aqui à vontade. Muito obrigado, professor Possum. Alguma pergunta? A gente aproveita, vamos aproveitar a reflexão. Eu quero fazer uma reflexão. Né? Com você, professora Priscila. Professor Porciúncula, obrigado por estar aqui. Realmente foi maravilhosa a sua contribuição e acho que por muito tempo ainda refletiremos sobre as questões que nos trouxe aqui no grupo. E eu concordo e acho interessante trazer algumas reflexões, trazer duas reflexões e fazer um questionamento em seguida. Se formos em Thomas Metzinger, em A Ilusão do Eu, ele vai argumentar conosco, né, que a nossa experiência consciente de ser um eu é uma construção social criada pelo nosso cérebro. Então, a ilusão do eu seria essa ilusão de termos essa atividade neural que dá uma impressão de unidade, que nós temos essa capacidade de agência própria, né? Mas que isso tudo seria uma ilusão, ainda que seja uma ilusão, de todo modo, há uma perspectiva funcional, né, dessa ilusão, como o professor disse, ainda que ilusão seria uma ilusão necessária, né? Então, o direito e a moralidade dependeriam dessa função prática, porque senão não conseguiríamos ter convívio social, cooperação em sociedade. Acho que faltou eu mencionar aqui, não sei, porque acredito que é relevante mencionar, eu não sou criminal, né? A minha área é civil, então a minha reflexão vai partir mais para essa parte inicial da nossa discussão e menos nessa esfera penal, que não vou me meter sobre o que sou ignorante. E A introdução também, já é brilhante. A introdução é absolutamente brilhante. e se também recorrermos aos estudos de Patricia Churchland, nós poderíamos pensar nessa proposição de que a responsabilidade moral, ao invés de fundamentada, né, nesse livre-arbítrio absoluto, poderia servir para a gente como um mecanismo evolutivo, né? Então, condizendo com a perspectiva de Metzinger de que é algo necessário, esse mecanismo seria essencial para a nossa coesão social e nossa evolução, né, como espécie. Então, me parece que não há como a gente evitar pensar no livre-arbítrio hoje como realmente uma ilusão. Então, eu repenso se de repente não deveríamos mudar o nosso próprio conceito de livre-arbítrio. Será, né, que o conceito de livre-arbítrio não teria como ser reformulado para que o interpretássemos como, na verdade, uma capacidade de reflexão? Então, será que o livre-arbítrio não seria, na verdade, a nossa possibilidade de decidir, mas sim a nossa possibilidade de refletir sobre as nossas próprias ações?
Muito obrigado, professora Priscila, pela belíssima reflexão, brilhante, absolutamente brilhante. Veja que coisa interessante. Eu utilizo não só Thomas Metzinger, como a Patricia Churchland, né, em outros artigos, e Thomas Metzinger eu utilizo especificamente no artigo também publicado na Alemanha, né, cujo título é Diachrona Retributivismus, né, o retribucionismo ou retributivismo diacrônico, né? E eu utilizo, vou chegar na sequência na Churchland, professora Churchland. Eu utilizo o Thomas Metzinger justamente para demonstrar nessa linha, né, que aquilo que nós chamamos, nós temos a percepção, né, que o nosso eu é uma espécie de cogito cartesiano, né? Imutável, eterno, enfim, né? Quando, na verdade, a neurociência, né, demonstra que o eu, como diz o próprio Thomas Metzinger, né, salvo engano, no The Ego Tunnel, né, o túnel do eu, né, na verdade é um ongoing process, né? O eu é um processo contínuo de atualização, né? Mas por que eu utilizo isso? Eu utilizo isso para dizer o seguinte: olha, é preciso, né? Há uma pergunta que nunca foi feita no âmbito penal, que é a seguinte: aquele sujeito que teria cometido um crime, por exemplo, há 5, 10 anos atrás, é o mesmo que se encontra, certo? É o mesmo que está sendo julgado naquele momento, né? Ou existe uma diferença aí, não é? Quer dizer, haveria uma continuidade ou uma descontinuidade desse eu? Eu demonstro que, sob a perspectiva, e aí eu inverto em certo sentido Kant, né? Sob essa perspectiva, nós poderíamos considerar que, muitas vezes, que esse eu que é julgado 10, 15 anos depois é uma outra pessoa. Não é? Não há continuidade entre o eu que cometeu aquele fato típico e esse eu. Portanto, isso deve ser levado em consideração na culpabilidade. É claro que não podemos, Metzinger chega mesmo, ele não é muito claro, né? Mas ele praticamente diz que o eu não existe. A noção de eu é importante, como você disse, pelo menos manter aquilo que se chama de concepção mínima ou minimalista do eu, né? O eu como tendo um sentido social. Não é? É importante que se mantenha minimamente a noção do eu, mas sem dúvida alguma, esse eu não é contínuo e imutável, isso do ponto de vista da neurociência não existe. Né? O eu é um ongoing process, é um processo contínuo. Em relação a Patricia Churchland, né, eu utilizei muito, não só na tese, na minha tese, como também no outro artigo que publiquei na Alemanha sobre dolo, não é? Mas aí eu fiz algumas críticas não posso entrar aqui em maiores detalhes, né? Levaria algumas horas aí, mas simplificando bastante, né? Eu faço algumas críticas à Patricia Churchland, né? E utilizo aí sim o Daniel Dennett, né? Para demonstrar o seguinte, que a noção, por exemplo, no dolo, a noção de intentional stance, né, ou estratégia intencional, a ideia de você interpretar, não é, um sujeito como racional e a partir daí você ter determinada capacidade preditiva, isso é fundamental para a noção de dolo. Né? Isso é fundamental para a noção de dolo. Você não pode conceber o dolo como uma espécie de objeto abstrato situado na mente do sujeito, né? Uma visão cartesiana do problema. Né? Wittgenstein já demonstrou que isso, já havia demonstrado que isso não é verdadeiro. Né? Quando se diz que o conhecimento, não é algo que está aqui, não é? Vários filósofos analíticos demonstraram que isso é absurdo. Eu ofereço somente um exemplo, me parece o exemplo mais interessante, o exemplo definitivo de como o conhecimento não pode ser equiparado a um objeto abstrato situado na mente do sujeito. Esse exemplo está, vocês podem ver, no livro de Gilbert Ryle, né, um contemporâneo de Wittgenstein, Gilbert Ryle, um livro, The Concept of Mind, né, o conceito de mente. Ryle diz o seguinte: vamos imaginar que eu convide alguém, por exemplo, convide a própria professora Priscila, convide
o professor Vitor para jogar xadrez, né? Não sei se a professora Priscila sabe jogar xadrez, né? Mas aí, mais ou menos. Vamos imaginar que você não saiba. Mas aí eu digo, vamos jogar xadrez, você diz, vamos. E eu pergunto, você sabe, vejam, sabe, né, conhecimento, você sabe jogar xadrez? E você diz, sim, eu sei jogar xadrez. Ocorre que quando você começa o jogo, quando o jogo tem início, eu percebo que você não segue as regras do xadrez. Você começa a, por exemplo, você movimenta a torre como o bispo, por exemplo, na diagonal. Ou seja, você não segue as regras. E eu insisto, mas professora, você sabe jogar xadrez? E você apontando com seu indicador para a cabeça diz, sei jogar xadrez. A questão é a seguinte, o que vale como critério, ou como dizia Wittgenstein, como criterion do conhecimento? O indicador apontando para a cabeça, como se o conhecimento fosse uma espécie de objeto imaterial situado em sua mente, ou a forma como você move as peças no tabuleiro. Evidentemente, o critério é a forma como você move as peças no tabuleiro. Então, é claro que o conhecimento tem um aspecto subjetivo, mas o critério do conhecimento ele é externo ou intersubjetivo. A regra é sempre externa ao sujeito, não é? Eu me lembro, para contar aqui uma anedota, né? Eu me lembro num desses programas onde o convidado fizeram uma pergunta para o convidado e perguntaram assim: você concorda com tal coisa? Ele disse: eu desconcordo. Aí, né, eles acharam estranho, disse, desconcordo. Aí estava um desses programas, né, de auditório, enfim, isso já tem muito tempo, né? Aí estava lá o professor, acho que era o professor Pasquale, né? E ele perguntava ao professor Pasquale, professor, desconcordo existe? Ele disse, existe, está correto, desconcordo. Ah, mas ele não acertou porque ele não sabia que estava certo, que existia. Ou seja, é um erro, é claro que ele acertou, certo? É claro que ele acertou. A regra é externa ao sujeito, não é? Já dizia Wittgenstein, seguir uma regra não é crer que se segue uma regra. Caso contrário, seguir uma regra seria o mesmo que não segui-la. Então, a regra é sempre externa ao sujeito, portanto, o significado é sempre externo ao sujeito. Não há uma sorte de linguagem privada. Eu não posso dizer a vocês, por favor, eu não posso pedir ao professor Vitor, por favor, me envie um e-mail. E aí o professor Vitor envia um e-mail e eu digo, não, na verdade, por e-mail eu queria dizer um livro. Não é? Isso não existe. Isso é a linguagem, possibilidade lógica de uma linguagem privada. O significado é sempre intersubjetivo, a regra é sempre externa ao sujeito. Obrigada, professor. Sobre a primeira parte que falou sobre Metzinger, só para concluir aqui as minhas reflexões, me veio um questionamento em mente, retomando lá o que falou de Metzinger. Será então que nós poderíamos pensar que ignorar essa descontinuidade do eu seria uma possível violação à intranscendência da pena? Exatamente. Sim, eu digo isso no artigo. Eu não sei se você leu esse artigo, mas eu digo exatamente isso. Eu digo exatamente isso, que seria uma violação ao princípio da intranscendência da pena. Exatamente, você está punindo um terceiro do passado, ou melhor, um terceiro do presente, não aquele que cometeu um crime, né? Vejam que a pena, não é? A pena, esse é um aspecto muito importante, né? Geralmente os autores se ocupam das funções ou finalidades da pena, mas poucos se preocupam em conceituar o que é pena. O que é pena? Né? Do que se trata? Né? A pena seria, segundo entendo, a supressão, não é, de um direito personalíssimo em razão de um ato personalíssimo também cometido por esse sujeito. Ora, se assim é como você disse, então se eu estou punindo aquele sujeito do presente que possui uma descontinuidade em relação ao sujeito do passado, evidentemente eu estou punindo outra pessoa. Perfeito. Vejam que nesse artigo eu sustento que institutos como prescrição, certo?
e até a anistia, por exemplo, o fundamento desses institutos é exatamente a descontinuidade do eu, né? Todas as teorias da pena, nós podemos até marcar, se for o caso, marcar um segundo encontro para discutir esse artigo, mas todas as teorias da pena, né, elas falham, não é? Ao tentar fundamentar, por exemplo, o Instituto da Prescrição, né? Acho que apenas essa concepção de descontinuidade do eu, é a única concepção que oferece uma resposta minimamente satisfatória aos fundamentos da prescrição. Muito bom. Obrigada, tem muito a dizer. Muito boa pergunta. Acho que a gente tem muito a refletir ainda, mas já me É, prolonguei suficientemente. Obrigada. esse Só, só, assunto, só para terminar, e fazendo uma conexão com o Vitor. E o que eu digo, por exemplo, em relação à actio libera causa, né? Actio libera causa também você pode traduzir, é uma pena que eu não posso entrar aqui em detalhes, mas você pode traduzir também nessa estrutura de um eu passado que, né, encontra-se. Há vários institutos do direito penal que podem ser submetidos a uma revisão com base nessa concepção da descontinuidade do eu. esse Sensacional. assunto é simplesmente sensacional. Repetindo o que o professor Vitor acabou de falar. Professor Zé Carlos, infelizmente, nós estamos assim, num horário crucial. Daríamos para o convite para debater o artigo já está feito. Nosso grupo está estruturando. Eu confesso para você que a minha linha de estudo não é a área penal, mas de Allan Kardec a José Carlos, se o livre-arbítrio me interessa, tá? Passando pela Bíblia, por Santo Agostinho, pelos fenômenos religiosos, eu acho que é um dos temas mais fantásticos que a humanidade pode ter, principalmente quando a gente fala de dados neurais e da sugestão que as nossas histórias de vida nos dão, que os nossos traumas nos dão, e, como a neurociência fala, que as nossas paixões causam no nosso cérebro. O estado de embriaguez e a letargia que os amores e as paixões nos causam, ao ponto de afastar, seja na literatura poética, seja na literatura filosófica, o nosso discernimento, a nossa razão, se é que eles existem, né, provam que realmente o livre-arbítrio é algo questionável e que merece sim uma reflexão mais profunda. É um tema, apesar do direito tributário não passar por isso, né, mas eu sempre me ocupei dessas leituras pela curiosidade e pela diferença com que o ser humano, seja qual for a sua história de vida, dependendo de qual for a sua história de vida e qual for o caminho que ele percorreu até determinado momento, faz com que ele trate e lide com situações de modos tão diferentes. O que para mim pode ser uma situação normal, problema da vida, para outra pessoa pode ser um problema absurdo com base naquilo que ele tem de histórico de vida, que ele tem de vivência. É o subjetivismo manipulando a nossa livre vontade. Tá? O convite está feito, o professor Vitor faça a ponte para a gente debater esse artigo. Eu prometo estudar direito penal, prometo estudar o artigo para a gente conversar. Tá? E eu queria te agradecer de coração. Né? O problema é só que a nossa hora realmente está todo mundo assim, naquele momento muito delicado. Professor, que reflexão brilhante, que reflexão belíssima. O convite está feito, eu acho que teremos sim momento para discutir isso e trabalhar como que o nosso cérebro funciona diante dos nossos traumas, das nossas experiências e por que não, das nossas paixões. Né? Obrigado, Perfeito. professor Vitor, professora Priscila, demais membros. Eu acho que tinha muita gente para te perguntar, tá? Eu recebi algumas mensagens aqui, mas é porque realmente os colegas já estão naquela situação de almoço, início da tarde. Sim. Mas o convite está feito. Assim que o artigo estiver pronto, publicado, mande para a gente e vamos agendar. Ainda que façamos uma pauta extra. Quem sabe presencial, professor? O artigo está publicado. O artigo está publicado. Ainda está em alemão. Eu vou traduzir. Sim, pronto. Que eu acho que o alemão facilita, a língua portuguesa facilita um pouquinho a vida dos nossos alunos. Professor, obrigado de coração, tá? Obrigado, professor. Eu que agradeço imensamente a atenção, a paciência
e o interesse também. Muito obrigado a todos vocês. Foi um prazer, um autêntico prazer. Estou à Obrigado, gente. Que disposição. maravilha. Que delícia de reflexão. Não sei se eu consigo trabalhar mais hoje à tarde pensando nisso tudo, mas ainda tenho muita coisa para fazer. Tem que Gente, tem que trocar o chip agora. não, tem que Agora vai resetar. Tem que restaurar a máquina aqui para cada um de poder. nós. Os advogados trocam o chip. É isso aí, professor. Gente, obrigado, viu? Uma ótima tarde a todos. Obrigada, boa tarde. Obrigado, um abraço a Obrigado, todos. professor. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.